Vamos lá. Bom, e aí a gente vem para a organização do livro, né? O livro ele vai ser organizado ali em 3 tópicos. Eu separei alguns aqui que são mais importantes que a gente identifica muito nas provas, né? O primeiro dele é não há docência sem discência, ou seja, não há professor sem aluno, né? Não há ensino sem aprendizagem. Então, é preciso que esse educador venha se despir dessa figura do detentor de saber, do único detentor do saber, para entender que tá, Joelma, tudo bem. Para entender que essa relação da aprendizagem não tem a ver com ele ser a única autoridade relacionada ao conhecimento, porque conhecimento todos temos, né, de acordo com as realidades em que vivemos, principalmente o aluno. Então, considerar os saberes do aluno, ensinar exige pesquisar, pois pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Né? Eu acho engraçado que eu sou uma pessoa assim, muito eclética, né, nos meus gostos. Eu não sou... eu sei que muitos de vocês me olham assim como Alessandra, né? Tem muito conteúdo e tal. Realmente, eu tenho uma questão intelectual que eu construí, mas eu tenho uma linguagem dentro das minhas questões de gosto muito diversificada, que me proporciona dialogar com qualquer pessoa, independente da questão intelectual, né? Até porque é preciso você ter isso, porque senão você não vai viver. Eu não vivo numa bolha fechada. E o professor ele precisa entender isso, né? É isso que o Paulo Freire está colocando ali, desta necessidade de pesquisar as realidades para ele intervir no mundo, né? Dessa necessidade de pesquisar também estudando enquanto professor, mas que a pesquisa ela é premissa nesse sentido, né? De constatar, de intervir e de educar. Não se educa transmitindo, né? E há um processo de autoeducação que eu, enquanto educador, preciso me colocar. Né? O conhecimento ele é algo inacabado. Né? Segundo Paulo Freire, o mundo não é, o mundo está sendo. E as coisas mudam. Né? E se você ficar ali preso na sua bolha, você vê o barco passar. Certo? Ensinar exige rigorosidade metódica. Uma das tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Outro conceito que nós já estudamos em sala de aula, né? Lá com o Libânio, a questão da didática, a questão dos objetos cognoscíveis associada à realidade do aluno. Né? Saberes cognoscentes, aqueles que advêm da construção do conhecimento desse aluno. Então, isso é importante a gente saber. Essa rigorosidade metódica, ela não tem a ver com aquele planejamento técnico, né? Objetivo, conteúdo. Não, essa rigorosidade metódica é essa associação dessas questões práticas como premissa para a aprendizagem. Se eu entendo, enquanto educador, que se eu não estabeleço essa relação, não tem aprendizagem, o meu planejamento, a minha organização de conteúdo e de trabalho, ela vem desse método, dessa rigorosidade, dessa relação. Ok? É verdade, Vivi, concordo com você. Ensinar é transferir conhecimento, segundo ponto do livro, até porque eu bebo muita água, né? Mas aí é propaganda da minha amiga Claudete lá, super professores, estamos juntos e misturados lá. É a mesma casa, ela me ajuda também, estamos aí. Mas vou fazer uma da Gestar, concordo com você. O conhecimento não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser ontológica, política, ética, epistemológica e pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado e vivido.
né? Aí a gente tem que entender algumas questões, né? Ontológico tem a ver com a questão individual, desenvolvimento individual, tá? Do aluno. A questão política, a ética, a epistemológica e a pedagógica tem um pouco a ver com tudo isso que a gente veio estudando até aqui, quando eu vim destrinchando aí o que é ética, constituição política, essa ordem epistemológica de construção do conhecimento, né? Então, mostrar que existe uma articulação de fatores que não necessariamente se restringe apenas a transferir o conhecimento. Então, é o segundo ponto do livro, ao qual ele fala dessas articulações. Não posso apenas falar bonito, adoro essa parte, não posso apenas falar bonito sobre razões ontológicas, epistemológicas e políticas da teoria. Né? É o que eu acabei de falar aqui sobre a questão intelectual, né? Eu poderia ficar aqui discursando essas palavras sem necessariamente interpretá-las para vocês, mas vocês não iriam entender muita coisa, até porque vocês estão aqui para fazer esse destrinchar, certo? O meu discurso sobre a teoria deve ser o exemplo concreto, prático da teoria. Qual é o meu objetivo? Ensinar. Qual é o meu objetivo? Que vocês aprendam. Então, esse discurso ele precisa estar ali dialogado. Eu preciso dialogar com essa prática, com esse concreto, para que haja, de fato, a questão do conhecimento. Não é só transferir, certo? Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, o que não significa que o conhecimento possui uma característica de... Perdão, o que não significa que o conhecimento... Corrijam isso aí, eu vou corrigir, né? Uma característica de acabamento. Na realidade, ele possui uma característica de inacabamento. Ok? Vou explicar isso para vocês. Mas eu acho que a frase vai ser a premissa para eu explicar. Ó, gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. É interessante, gente, porque assim, e por isso Paulo Freire se torna... Oba! Gostei, Vivi, vou cobrar, hein? Por isso que Paulo Freire se torna rebuscado e difícil nesse sentido, né? A todo momento, quando eu disse a frase, o mundo não é, o mundo está sendo, né? Conhecimento não é algo imutável, existe a relação teoria e prática. A todo momento, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre essa característica do inacabamento, que é o contraponto à escola tradicional, que traz o conhecimento como acabado apenas para ser repetido. Certo? Mas isso não tira a ideia de que eu estou condicionado a uma realidade enquanto ser humano. Então, ele fala, eu gosto de ser gente, né? Por que eu gosto de ser gente? Eu tenho uma essência, eu tenho uma condição, eu tenho uma relação cultural, eu tenho uma relação social, eu faço parte da espécie humana. Né? É isso que nos difere dos outros animais racionais. Né? É isso que faz com que nós sejamos indivíduos diferenciados. Por isso, a ideia de que restringir conhecimento apenas à transmissão é muito pobre. Né? Basicamente porque o ser humano ele foi feito para pensar, para refletir, para mudar. Porque se nós não tivéssemos essa capacidade de transformação constante e de mudança constante, nós estávamos vivendo lá ainda como a espécie do macaco. Né? A nossa evolução se dá pela nossa condição, o nosso condicionamento enquanto humanos, enquanto seres pensantes. Então, quando ele traz essa lógica do condicionamento, não é um condicionamento estático. Marquem isso, tá, gente? Eu já vi isso em concurso pegar muita gente. Por quê? Porque a pessoa não conhece a teoria, aí bota lá um trecho do livro que fala dessa questão do condicionamento e aí você restringe a algo fechado, condicionado. Né? E é exatamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte, óbvio, existe um condicionamento que me faz ser gente, ou ser humano. Eu faço parte dessa espécie humana. Agora, qual é a característica principal do ser humano? O pensar, o refletir, né? O entender que a nossa característica é esse inacabamento, por isso que constantemente nós vamos nos transformando. E isso tem que ser utilizado dentro de uma lógica de educação. Né? Não tem como você pensar em algo acabado e fechado. Isso tem que ser utilizado numa lógica
de educação.